Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Mengão, pessoal, que entra em campo hoje pela Copa do Brasil aí para tentar permanecer, para seguir para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando, né, que o Flamengo perdeu no Maracanã por 1-0, com aquela falha do Léo Pereira, né, tocando a bola na área, e agora defende a permanência na Arena MRV. Felipe Luiz tem um pouco de dor de cabeça por conta de Bruno Henrique e Luiz Araújo, que são desfalques para esta partida. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, Globo Esporte de hoje, 6/8, atualizando todo o cenário do Malvadão aqui no Brasil. Agora bora para a notícia. Muito boa tarde, gente boa. É o Globo Esporte chegando nesse clima aí de decisões pela Copa do Brasil. Que noite, hein? Flamengo, Botafogo, Fluminense jogam hoje, o Vasco só joga amanhã. Tudo valendo vaga já nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos começar falando de Flamengo, vai decidir contra o Atlético Mineiro, jogo fora de casa. Richard Souza tá lá em Belo Horizonte para trazer o clima do jogo pra gente. Informações, Richard Souza. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Olha só, o Flamengo chegou ontem à noite a Belo Horizonte e foi muito bem recebido por um grupo de rubro-negros na concentração, muito carinho para os jogadores. O técnico Felipe Luiz relacionou 24 atletas para essa decisão contra o Galo. Ele não pode contar com o Luiz Araújo e com o Bruno Henrique. Segundo o clube, os atacantes não têm lesão, mas estão muito desgastados fisicamente, então o Flamengo preserva esses jogadores. Em contrapartida, a Arrascaeta está disponível, Jorginho também. Então a gente pode pensar no meio-campo do Flamengo com Alan, Jorginho e Arrascaeta. Então, imaginando uma provável escalação para hoje à noite, vamos dar uma olhada no nosso campinho com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Jorginho e Arrascaeta. E na linha de frente teremos Gonçalo Plata na função do Luiz Araújo, Samuel Lino do lado esquerdo e Pedro no comando do ataque. Diante das prioridades do Flamengo, das competições, Escobar, eu posso dizer que essa é a força máxima possível para hoje à noite. Muito bem, tá dito então. E Richard Souza, uma coisa, o Flamengo costuma se dar bem aí, né? Nesse estádio do Atlético. Pois é, Escobar, olha só, o Flamengo está em desvantagem, né? Só para a gente repassar, com a derrota por 1-0 no Maracanã semana passada, o Flamengo tem que vencer, não tem negociação, perdeu por 1-0, então, se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. 2 ou mais gols mandam o Flamengo diretamente para as quartas de final. Aí tem um dado que não é muito legal, olha só, segundo o levantamento do Gato Mestre do GE, o Flamengo jamais conseguiu reverter uma desvantagem fora de casa no mata-mata, e aí são 11 eliminações. Mas, por outro lado, aqui não sabe o que é perder e nem o que é empatar. Olha só a reportagem. Cena comum em qualquer estádio horas antes de um jogo. O cuidado com cada detalhe. É a preparação para o que virá. E isso sim é imprevisível. Atlético Mineiro e Flamengo. Mata-mata. Decisão. Não faz muito tempo que Belo Horizonte viveu essa atmosfera. Há 9 meses, os clubes decidiam a Copa do Brasil aqui. No arquivo, não tem só a festa rubro-negra com o penta da competição. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! Aquela final também ficou marcada por episódios de depredação e violência, antes, durante e depois da partida. Torcedores atleticanos tentaram invadir o gramado, o clube foi punido e o estádio chegou a ser interditado. Nos 2 jogos mais recentes entre eles, ambos no Maracanã, a torcida do Flamengo tripudiou. Os rubro-negros enchem a boca para dizer e para provocar
que o Flamengo foi o primeiro e até aqui o único campeão da Arena do Galo. Jogar nesse estádio é certeza de clima hostil e não deve ser diferente hoje à noite, mas não tem sido um problema para o time. Além daquela final, o Flamengo venceu por 4-2 pelo Brasileiro do ano passado. Tá em casa, aqui tem muito flamenguista aqui dentro de Belo Horizonte. Interior também vem. A gente está esperando exatamente, né, o Flamengo ir para cima, principalmente contra o Galo. Arrascaeta chegou a ser dúvida para o jogo de hoje, mas está disponível. Jogar contra o Galo faz um bem danado para ele. É a maior vítima do uruguaio. 10 gols e 3 assistências. Quando a gente fala de Flamengo e Atlético, assim, de jogador decisivo, você lembra do Arrasca? Ó, tá doido. O pai deles, como que não lembra? E desde a época do Cruzeiro ele já vem fazendo os golzinhos no Galo. Eles temem o Arrascaeta, eles já sabem que ele é terrível, ele vai fazer a diferença no jogo. A casa atleticana agora tem piso novo, grama sintética, mas pelo menos até agora o Flamengo sabe bem onde pisa. Outro jogão dessa noite, Fluminense. Jogador até ex-Flamengo, né, estava aí no Real Madrid, vendido há alguns anos. Chega para reforçar o Atlético, como disse, não vai para a partida de hoje, mas esse clima dos torcedores com o jogador confiante de que vai realmente mudar, deixou a situação um pouco mais tranquila para o Atlético. O Galo que vai para essa partida numa situação melhor e pode até ter o retorno do Guilherme Arana. Agora as informações do outro lado do duelo com o Richard Souza. Boa tarde para você, querido. Oi, Giovana, tudo bem? Boa tarde para você, para o Vini, para todo mundo que está com a gente no Tá1. Estou em outro ponto aqui da arena que, como você bem disse, vai estar lotada. E olha, estou impressionado, é minha primeira vez aqui e realmente é muito próximo do campo. Os laterais do Flamengo vão sofrer. Na hora do escanteio também aqui vai ter pressão. E eu tô bem aqui embaixo do setor superior, onde fica a torcida visitante. Serão 2.500 rubro-negros nesta noite. Flamengo chegou ontem a Belo Horizonte, ali por volta das 6h30 da noite. 24 jogadores relacionados pelo técnico Felipe Luiz. Rolou um carinho ali dos rubro-negros que vivem por aqui. Pedro, Jorginho foram até os torcedores, posaram para fotos. Então, um calor humano bacana para o Flamengo que está em desvantagem para essa decisão de hoje à noite. Felipe Luiz não pode contar com Luiz Araújo e com Bruno Henrique. Os atacantes, portanto, estão fora, nem viajaram para cá. Segundo o Flamengo, eles não têm lesão. É uma questão de controle de carga, porque os dois estão desgastados. O Bruno Henrique chegou na segunda-feira a passar por um exame médico, porque ele saiu do jogo contra o Ceará com dores na posterior da coxa direita. Esse exame não apontou lesão, mas por precaução, para que eles não se machuquem, o Felipe Luiz poupa esses jogadores para esse jogo de oitavas de final. Em contrapartida, o Flamengo vai poder contar com o Arrascaeta, que no jogo de ida nem sequer foi relacionado. O Jorginho também está disponível. Então a gente pode pensar num meio-campo com Alan, Jorginho e Arrascaeta. E aí, passando uma possível formação, os 11 iniciais, viu, Vini? A gente deve ter o Rossi, o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Vale a gente lembrar, é jogo em campo sintético, então muito provavelmente isso diminui a possibilidade de que Vinha, que ficou longo tempo machucado, 10 meses, ainda está voltando, retomando, e Alexandro, né, que jogou muito tempo no futebol europeu, não está habituado, tem a idade, não está habituado com gramado sintético, então Ayrton Lucas. Meio campo, como eu disse, Alan, Jorginho e Arrascaeta, e na frente o Plata, na direita, na esquerda Samuel Lino e na frente o Pedro, viu, Vini? Valeu, Richard Souza, atualizando o noticiário do Flamengo, a Giovana Pires falando tudo sobre o Galo, expectativa é das melhores, hein? Flamengo é o time que nunca perdeu do Galo na nova Arena MRV, expectativa é de um grande jogo, bom trabalho para os amigos, a gente vai continuar girando a nossa reportagem. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. O Flamengo, pessoal, que ganha desfalques de Bruno Henrique e Luiz Araújo aí para o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Mengão, lembrando que Mengão saiu atrás, perdeu de 1-0 no Maracanã, agora é buscar o resultado na Arena MRV e tem esses dois desfalques, né, que realmente não vivem um bom momento, principalmente o Bruno Henrique, né?
Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo e deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Muito de fora da área. Então o Flamengo não tem nem ele, nem o Bruno Henrique. Então, sim, respondendo lá, desfalques de peso, porque é um Flamengo que... Ah, não, mas você tem ali o Samuel Lino. Beleza, acabou de chegar. Pode fazer a diferença? Pode. Tem potencial técnico para isso. O Plata, pelo outro lado, é bom jogador. No primeiro jogo do Samuel Lino, que não há dúvida que é muito bom jogador, mas no primeiro jogo dele, já falaram que ele tinha que ir para a seleção. Eu vi um monte de gente falando. Não, calma. Foi uma certa empolgação ali também. Eu não ouvi, mas sim, é um exagero, né? Mas é um jogador, acho que veio para o Brasil também pensando nisso. Mas vamos ver, tem muita água para correr ainda. Ele ainda tem que mostrar esse serviço no Flamengo. Mas o Flamengo chega com problemas que são problemas consideráveis. Repito, jogadores que são muito importantes no sistema ofensivo do time. Mas hoje, de fato, o Luiz Araújo é mais insubstituível do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem sua importância, a aura decisiva, mas pensando em jogadores no elenco do Flamengo, você consegue repor melhor ali na referência, até por ter o Pedro. Então já entra um jogador, um centroavante de ofício. Se ele quiser ter mobilidade, o Plata pode jogar ali, na direita ele pode fazer com o Matheus Gonçalves, tem Cebolinha voltando, pode até fazer dobra de laterais com o Emerson Royal, encorpar mais o meio com o Saúl. Então tem uma infinidade de possibilidades para, de alguma forma, suprir. Agora, do Luiz Araújo, não só pela função de ser esse atacante que tem muita força para recompor, que consegue ser agressivo e algo que falta aos atacantes do Flamengo em vários momentos, né? Ser mais objetivo, cortar para o meio para chutar, para testar o goleiro de longe. O Luiz Araújo faz isso como ninguém e hoje tem sido fundamental para o Flamengo na bola parada. Hoje é o jogador ali mais efetivo em cobrança de escanteio, de falta ali na intermediária. Tem dado resultado. Claro, já marcou gol com o Léo Ortiz, fazendo gol, o Léo Pereira. Então ele vai muito bem também nesse fundamento e é algo que num jogo de mata-mata, em jogo decisivo, decidido por detalhes, vai fazer falta. Mas é isso, o Flamengo tem de confiar no seu elenco, tem de confiar na capacidade do Felipe Luiz e, naturalmente, entre estourar o Luiz Araújo e, de certa forma, arriscar a Copa do Brasil, o Flamengo vai para o risco na Copa do Brasil, porque não é a prioridade. Isso daí está posto, não significa que sem o Luiz Araújo o Flamengo não tem chance de vencer, pelo contrário, mas é uma baixa, de certa forma, muito sentida pelo Felipe Luiz, pela importância que ele tem tido, mesmo tendo baixado um pouco seu nível no jogo ofensivo, do ponto de vista de bola parada e de ser um jogador completo, ele faz muita falta. Sabe quando você vai comprar alguma coisa que é muito cara? Sei, quase todo dia eu vejo isso. Mas ao contrário do que acontece com a gente, o Flamengo tem o dinheiro para comprar. Então, ameniza, não deixa de ser caro. É a mesma coisa esses desfalques. O Flamengo olha, então, aquele azeite extra virgem, português, maravilhoso no mercado e compra de caixa. Pois mas o azeite baixou, o problema é o café. Caiu a garrafinha de azeite. Baixou, mas estavam lá nas alturas. Caiu a garrafinha de azeite do Flamengo no chão, o Flamengo vai lá, pega outra, repõe. Cai a nossa, a gente chora em cima do azeite. Quase lambe o chão. Então, ainda mais numa noite em que o Flamengo precisa de coisas que esses dois caras fazem, né? Hoje o Luiz Araújo mais, mas o Bruno Henrique dispensa apresentações, não é o melhor momento da carreira dele, mas ainda é muito importante nas entradas, nas participações especiais dele. Então já são dois a menos para fazer. Eu ia falar o milagre, não é bem um milagre, mas a tarefa hercúlea que o Flamengo terá hoje. Então vamos dar uma olhada nas prováveis escalações? Vamos. Começando com o mandante, o Atlético Mineiro, o galo de tanta gente. O Varela ainda está à frente, porque é um jogador muito versátil, um jogador que deu conta do recado sempre que o Flamengo precisou, em várias posições, na direita, na esquerda, como volante. E eu vejo ele mais até seguro e mais adaptado à ideia de jogo do Felipe Luiz. Mas se ele quiser ter mais agressividade pelo lado, até pensando que não tem Luiz Araújo por ali, o Emerson Royal é uma boa opção.
é a dor de cabeça boa do técnico ter ali, se ele vai numa bola de segurança ou se ele arrisca um pouco mais de ofensividade com o Emerson Royal. Para mim, o principal dilema do Felipe Luiz é lá na frente, porque o Flamengo tem pecado na efetividade. Contra o Ceará, no primeiro tempo, foram 8 finalizações, só 2 no gol. Uma delas o Arrascaeta guardou. E aí ele precisa de gol. Jogador decisivo que bote a bola para dentro. A gente não tem dúvida de que o Pedro, o seu Felipe Evaí... Luiz falou que ele faz 30 gols por temporada. Pois é, mas pensando em encaixe do time, hoje, o Arrascaeta tem rendido mais no time sem o Pedro. Ah, você entrou nessa teoria do Eugênio? Você assistiu o F360, o Eugênio lançou essa e você entrou nessa? Não, mas é fato. Eu estava no pós-jogo do Ceará e quem assistiu ali percebe a desenvoltura do Arrascaeta como um segundo atacante. O Arrascaeta deixou de ser meio articulador, deixou de ser aquele cara, às vezes abria pela esquerda e infiltrava ali pelo meio. Hoje ele tem jogado e jogado muito bem como segundo atacante, se aproximando ali da área, pisando o tempo inteiro. Pode fazer isso com o Pedro? No Pode, time? só que em determinados momentos, o Pedro, por ser um cara mais fixo, ocupa os espaços que o Arrascaeta preenche quando o Pedro não está em campo. Mas o Arrasca não desaprendeu de fazer o que não, faz. Lógico que não, mas você... É noite de gol. Mas a temporada mais artilheira e mais efetiva do ponto de vista físico do Arrascaeta tem sido dessa maneira. E o Felipe Luiz... Não quer dizer que ele não possa continuar fazendo gols, claro, com a presença do Pedro. Eu entendi a sua colocação e o Eugênio também colocou aqui outro dia. E o que tem acontecido comprova o que vocês estão dizendo, mas, na minha visão, não impede deles se adaptarem os dois juntos e o Arrascaeta continuar sendo perigoso. Claro, de forma alguma, mas é algo para o treinador pensar. Ele vai com essa formação que você tem 2 grandes jogadores e 2 grandes jogadores que entregam gols. Você tem que achar espaço para eles jogarem bem para o time render com eles. Mas você... Senão na Copa de 70 não tinha jogado Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, tudo junto. Lógico, mas eu não... Um ia atrapalhar o outro. Monte de camisa 10. Hein? Mas aí, o Pedro, por exemplo, está entrando agora naquela rotação ideal que o Felipe Luiz cobrou. Ele ainda não é esse cara super dinâmico ali na frente, que sabe gerar um espaço para quem está vindo de trás como a Arrasca. Então, isso é trabalhado com o tempo. Pensando na urgência agora, o que o técnico faz? Ele vai ali, eu acredito que esses caras vão me entregar gols. Ou eu vou na equipe que eu sinto mais confiança e que está mais encaixada. Esse é o dilema dele. Ele tiraria o Pedro, por exemplo? E aí ele pode manter o Plata ali no lugar do Bruno Henrique, flutuando, e pensa em outro jogador para o lado direito. Tem várias opções também. Até o Saul pode ser uma dessas opções. Jogar ali mais adiantado. A amostragem recente do Flamengo rendendo melhor na frente, apesar de todas as críticas de que faz menos gol do que deveria, é sem o Pedro. Agora, numa noite dessa, que você precisa de gol, eu acho que, inclusive, é uma noite ótima para o Pedro dar uma resposta definitiva. Eu sairia com o Pedro, você tem 90 minutos para isso, se a coisa não estiver funcionando. A mesma coisa... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Plata volta ao palco onde foi herói do título do Flamengo, tentando afastar desconfiança da torcida. Autor de golaço na final da Copa do Brasil de 2024, o atacante é uma das armas contra o Atlético Mineiro. O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira para decidir sua vida na Copa do Brasil, justamente no palco onde se sagrou o atual campeão do torneio. No dia 10 de novembro de 2024, o rubro-negro venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na Arena MRV e conquistou o título tendo Plata como herói. Hoje o atacante equatoriano volta ao estádio ainda tentando afastar uma certa desconfiança por parte da torcida. Plata decidiu aquela final com um golaço de cavadinha e marcava pela segunda vez em 13 jogos com a camisa do Flamengo. Desde então, o atacante entrou em campo mais 30 vezes e fez só mais 2 gols neste período. Se no título de 2024 muitos rubro-negros se empolgaram com ele, na atual temporada uma parte passou a questionar sua titularidade. Fato é que Plata nunca foi um finalizador nato. Sua passagem mais artilheira tinha sido no Qatar de 2024, quando fez 12 gols em 33 jogos pelo Al Sadd.
No Flamengo, ele não marca desde abril na goleada por 6-0 sobre o Juventude no Maracanã, mas o camisa 50 rubro-negro se destaca por outras características e costuma aparecer na criação. O passe para Arrascaeta fazer o gol de empate em 1-1 com o Ceará no Castelão, resultado que manteve a liderança do Brasileirão foi do equatoriano. O atacante soma ao todo 7 assistências desde que chegou ao Flamengo, 2 delas na grande vitória por 3-1 de virada em cima do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, única derrota dos ingleses na campanha que terminou com o título. Ele já serviu 2 vezes Arrascaeta e Bruno Henrique e 1 vez Gabigol, Wesley e Wallace Ian. Plata também participa de uma estatística que aparece pouco para a torcida, as pré-assistências, ou seja, o penúltimo passe antes de um gol, como por exemplo no marcado pelo Luiz Araújo na vitória por 2-0 sobre o São Paulo no Maracanã. Ele acumula 3 pré-assistências desde que chegou ao Flamengo, segundo o levantamento da equipe do Gato Mestre do GE. A título de curiosidade, o líder do time no quesito nesta temporada é Pulgar, com 5. A versatilidade do equatoriano também é algo que Felipe Luiz tanto gosta para dar várias opções ao time. Plata joga preferencialmente de ponta direita, mas já fez no Flamengo também as funções de meia armador e até de falso 9. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Valeu!